Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim e vamos continuar a leitura, uma introdução básica a um curso em milagres. A gente está no capítulo 4, Mentalidade Certa, e agora a gente entra na parte, o significado dos milagres. Eu deveria dizer alguma coisa sobre milagres, já que esse é o nome do livro. Essa é outra das palavras que são usadas de um modo diferente. Um curso em milagres usa a palavra milagre significando simplesmente uma correção, o desfazer de uma percepção falsa. É uma mudança na percepção. É o perdão, é o meio através do qual vem a cura. Todas essas palavras são basicamente a mesma coisa. Elas não têm nada a ver com o externo. O milagre, ou algo que era assim chamado em termos de coisas externas, tais como andar na água, ou uma cura externa, é apenas um reflexo de um milagre interno. Um milagre é uma mudança interna. Uma das frases mais bonitas no curso define um milagre assim: o mais santo de todos os lugares da terra é aquele onde um antigo ódio veio a ser um amor presente. Isso é um milagre. Quando a sua percepção odiosa de alguém de repente muda e você olha com amor para aquela pessoa. Isso é um milagre. É uma mudança de percepção. É uma correção que vai do modo de olhar do ego para o modo de olhar do Espírito Santo. É por isso que este é um curso em milagres. Ele nos diz como fazer isso. Ele nos fala do que fazer para mudar as nossas mentes. Repetindo, nós não mudamos o mundo, mudamos de ideia sobre o mundo. Não buscamos mudar uma outra pessoa, mudamos a nossa forma de olhar para aquela pessoa. O Espírito Santo vai trabalhar através de nós para fazer o que ele pensa ser melhor. É uma mudança de ideia que vem com uma mudança na percepção. É isso que é um milagre e essa é a meta do curso. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o papel de Deus e do Espírito Santo nisso. Uma das qualidades importantes de um curso em milagres é ser um livro religioso. Olha só, gente, uma das qualidades importantes de um curso em milagres é ser um livro religioso. Não é apenas um livro de autoajuda ou um sistema psicológico sério, o que obviamente ele é. É um livro profundamente religioso. Os seus aspectos religiosos estão centrados em 2 pontos de vista. O primeiro é que sem Deus, nada nos resta a não ser o ego. A menos que saibamos que existe um Deus que nos criou, de quem nós somos filhos, estamos presos, a seja qual for a imagem ou percepção que temos sobre nós mesmos, que será sempre algo gerado pelo ego. O verdadeiro perdão é impossível, a menos que seja antes nutrido na crença que nos assegura que somos invulneráveis. Em outras palavras, nós não podemos ser feridos por nada nem ninguém no mundo. Tal crença é impossível, a menos que se saiba que existe um Deus que nos criou e que nos ama. Assim, esse é o fundamento de todo o sistema de pensamento que o Espírito Santo nos está oferecendo, tal como o curso expressa. A segunda parte da importância de Deus em tudo isso é um pouco mais prática. O verdadeiro perdão é impossível sem o Espírito Santo. Isso é verdade de 2 pontos de vista. Primeiro, não somos nós que perdoamos, não somos nós que desfazemos a culpa. Estritamente falando, quando um curso em milagres fala de perdão, está realmente falando da decisão que tomamos para deixar que o perdão do Espírito Santo venha através de nós. Em nós mesmos e por nós mesmos, não podemos jamais perdoar porque em nós e no que é nosso, pelo menos no mundo, nós somos o ego. Não podemos mudar um sistema de pensamento de dentro desse sistema. Precisamos de ajuda que venha de fora do sistema. Ajuda que entra no sistema de pensamento e então o transforma. Essa ajuda que vem de fora do sistema de pensamento do ego é o Espírito Santo. Assim, é ele que perdoa através de nós. A segunda coisa é até mais importante e responderá a muitas perguntas que as pessoas fizeram. O perdão é a coisa mais difícil do mundo e essa é a razão pela qual quase ninguém perdoa.
E também é por isso que todo o conceito de perdão dado por Jesus foi tão amargamente mal entendido a partir do momento que ele o transmitiu. A razão disso é que quando perdoamos verdadeiramente, assim como o curso nos diz para fazer, estamos realmente abandonando a nossa culpa. E ninguém que esteja identificado com o ego quer fazer isso. Sem a ajuda de Deus, não há forma alguma de conseguirmos superar alguns dos problemas mais profundos de culpa que nos confrontarão. E se vocês pensarem no tempo como um contínuo, um tapete, que é uma imagem muito útil para se descrever todo esse processo. O tapete do tempo. Depois eu vou pôr essa imagenzinha no Stories, tá? No dia que eu postar essa aqui. Que é Deus, Cristo, daí vem o mundo real, e daí o ego, culpa, mundo, corpo, forma, tempo, no meio, voltando o Espírito Santo, perdão. Quando a separação ocorreu, todo esse tapete do tempo se desenrolou e desde então nós temos caminhado nesse tapete para longe de Deus. Quanto mais andamos para longe de Deus, mais profundo se torna o nosso envolvimento com o mundo e os problemas da culpa e do pecado. Quando pedimos ao Espírito Santo que nos ajude, revertemos esse processo e começamos a caminhar em direção a Deus. Algumas das passagens mais interessantes do curso falam sobre o tempo. Essas são mais difíceis de serem compreendidas porque nós ainda estamos presos nele. A um certo ponto, o curso diz que o tempo parece ir para a frente, mas realmente está indo para trás, para o momento em que o tempo começou. Foi aí que a separação ocorreu. Todo o propósito da expiação é o plano do Espírito Santo para desfazer o ego. E esse plano está enrolado nesse tapete do tempo. O ego quer que nós o desenrolemos mais e mais, enquanto o Espírito Santo quer que o enrolemos para voltar ao começo. À medida em que o enrolamos, o que o perdão e o milagre fazem, nós nos aproximamos da própria base do sistema egótico. O começo do tapete é o nascimento do ego, que é o lar da culpa, do pecado e da culpa. E essa é a parte mais profunda do sistema do ego. Se você pensar na imagem do iceberg que eu mencionei anteriormente, o fundo do iceberg é o núcleo da culpa que todos nós sentimos. Ao nos aproximarmos da culpa e do medo que evitamos ao longo da vida inteira, se não forem muitas vidas, realmente cairemos em pânico. Essa culpa é a coisa mais devastadora e amedrontadora que existe no mundo. É por isso que o processo é lento e também é por isso que temos que ser pacientes ao empreendê-lo. Se formos rápidos demais, não estaremos preparados para o ataque da culpa que se abaterá sobre nós. Nos 2 últimos parágrafos do primeiro capítulo do texto, lemos sobre a necessidade de irmos bem devagar e com cuidado ao longo do material do curso, incluindo os primeiros 4 capítulos. Se não formos, não estaremos preparados para o que virá a seguir e ficaremos com medo. É aí que as pessoas jogam o livro fora. Temos que trabalhar lentamente através de tudo isso em nós mesmos, ainda sem querer mencionar o estudo do curso em si, porque de outro modo o nosso medo atingirá proporções maiores do que seremos capazes de administrar. Assim, ao nos aproximarmos do fundamento do sistema egótico, ficaremos mais amedrontados da culpa do que está lá enterrada, a menos que saibamos que existe alguém caminhando conosco e nos dando a mão. Alguém que não somos nós mesmos e que nos ama. Não seremos capazes de dar esse passo. Um curso em milagres nos ensina que a meta desse processo de desfazer a nossa culpa não é despertar-nos do sonho inteiramente, mas vivermos no mundo real ou no sonho feliz. Assim, à medida que o tapete volta a ser enrolado, eventualmente a nossa mente atinge um estado no qual nós não temos mais nenhuma culpa para projetar e, portanto, estamos em paz o tempo todo, sem considerarmos o que está acontecendo no mundo exterior. Esse estado é o mundo real, é um conceito que reflete a gentileza do caminho no curso. Como nos diz o texto, a vontade de Deus é que ele desperte gentilmente e com alegria, e deu-lhe o meio para despertar sem medo. Uma das coisas que as pessoas me perguntam constantemente
É como posso eu falar sobre perdão para pessoas que não acreditam em Deus? Essa semana eu tive a ocasião de falar para pessoas idosas numa casa onde a minha mãe trabalha como voluntária. Essa é uma organização judaica, mas a maioria das pessoas não são realmente religiosas como imaginaríamos que fossem. Eu falei sobre perdão, que é sempre o meu assunto. Foi um desafio interessante. Eu tentei não tocar muito em Deus, pois isso alienaria as pessoas ainda mais. Contudo, é muito difícil falar sobre o perdão sem falar de Deus, porque sem Deus, o verdadeiro perdão não pode acontecer. Os estágios iniciais do processo do perdão podem ser feitos por qualquer pessoa, porque nós podemos sempre ser ensinados a ver as pessoas de modo diferente. Mas ao entrarmos em alguns dos problemas realmente difíceis de nossas vidas, e em última instância esses serão problemas de perdão, precisamos saber que existe alguém conosco que nos ama. Todavia, essa pessoa não somos nós mesmos, essa pessoa é o Espírito Santo ou Jesus. Ou seja, qual for o nome que escolhermos dar a ele, sem a sua ajuda, estaremos assustados demais para seguir o que resta do caminho. Estaremos dispostos a ir somente até um certo ponto. Portanto, o Espírito Santo não é apenas o nosso guia ou o nosso professor. Ele é também o nosso consolador. No final do livro de exercícios, Jesus disse: "E disso podes estar certo, eu nunca te deixarei sem consolo, a menos que saibamos que ele quer dizer literalmente isso, que há alguém em nós que não somos nós mesmos e que nos amará e nos consolará. Nunca seremos capazes de ir além desse fundamento do sistema egótico que nos fará lidar com a nossa própria culpa. Mais uma vez, isso é sempre feito no contexto de perdoarmos uma outra pessoa. Nem Jesus nem o Espírito Santo ligam para o nome que escolhemos dar a eles. Mas é importante para eles que reconheçamos que há alguém conosco que vem de Deus, que nos está levando pela mão e nos guia. Sem esse sentimento que nos conforta e nos garante, nunca seremos capazes de atingir o que está além do ego. E por isso, mais uma vez, quando as coisas parecem estar piorando, podem estar verdadeiramente melhorando." Olha que show, gente. A gente vai parar por aqui, porque isso é tão lindo, né? A gente só tem que confiar. Porque se a gente confia só na gente, se a gente espera só por nós, o que acontece é que a gente acha que a gente é falho. Então a gente não vai ficar realmente, como que se diz, forte com isso. Mas se você escolhe, não importa se é Jesus, se é Buda, se é o Espírito Santo, se é o eu superior, isso tanto faz o nome que você escolhe. Mas você sabe que aquela pessoa já é iluminada, já está em Deus, você confia nela. Mesmo você não lembrando que você e ela são um em Deus, você confia nessa pessoa. Então o que faz? Isso te fortalece, isso te dá coragem. E a gente dá o próximo passo. Então é isso, confia e segue. Meu irmão, minha irmã, pois todos somos um e estamos juntos.